Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo, estou fazendo mais uma aula gravada, essa é a parte 4 da dilatação térmica. Hoje nós vamos falar sobre dilatação dos líquidos, tá bom? Preste bastante atenção nessa aula, vai fazendo as anotações, depois pratique bastante os exercícios, tá bom? Então vamos começar aí. Então, dilatação térmica, que é o nosso tema aí, parte 4. E eu sou o professor Eduardo Gonçalves da Silva. Tudo bem? Então, dilatação térmica dos líquidos. Então, a dilatação térmica dos líquidos, ela vem com base na dilatação volumétrica que nós acabamos de ver aí no vídeo 3. Então, eu coloquei aqui para vocês. A dilatação térmica dos líquidos ocorre quando eles são aquecidos. Esse fenômeno decorre do ganho da energia cinética das moléculas que compõem o líquido, uma vez que, movendo-se mais rapidamente, elas passam a ocupar um volume maior. Alguns líquidos podem ser mais suscetíveis à dilatação térmica do que outros, pois esse comportamento é determinado pelo coeficiente de dilatação volumétrica específico de cada substância. É claro que eu não estou falando aqui da água, né? Porque a água ela tem um comportamento anômalo, né? Um comportamento irregular. Então, o cálculo da dilatação térmica dos líquidos, nós vamos fazer da seguinte maneira. Então, aqui, ó, a dilatação térmica dos líquidos pode ser calculada de maneira similar à volumétrica, já que o líquido deve ser encontrado em um recipiente. Então, como eu vou colocar o líquido em um recipiente, então nós vamos lembrar aí da dilatação volumétrica. Bom? Então, vejamos com o professor Eduardo, que sou eu, né? Então, eu tenho aqui esse recipiente totalmente cheio com um líquido, e ele tem um volume inicial que eu vou chamar de V0 aqui, tá? Então, ele tem um volume inicial V0 a uma temperatura inicial θ0. Então, temperatura inicial aí é θ0, tudo bem? Eu vou aquecer, olha aí, vou pôr uma chama até uma temperatura θ, ou seja, uma temperatura final. Então, eu vou aquecer esse recipiente e o que vai acontecer? O líquido vai se dilatar e vai derramar um pouco aqui. Essa dilatação aqui desse líquido aqui, ó, esse pouquinho de líquido que caiu aqui, não foi a dilatação real do líquido. Por quê? Porque o recipiente também se dilatou. Então, aqui eu chamo de dilatação aparente. Então, esse líquido aqui que caiu, que escorreu aqui, é a dilatação aparente do líquido, porque os líquidos se dilatam mais do que os sólidos. Então, o líquido se dilatou mais do que o recipiente. Bom? Quando queremos medir o volume de um líquido que sofreu dilatação térmica, é preciso levar em conta a possibilidade de que o recipiente em que o líquido está armazenado também possa ter passado pelo mesmo processo, tendo assim suas dimensões alteradas. Quando isso acontece, é comum que se fale sobre dilatação aparente dos líquidos, tá? Então, aqui a nossa dilatação aparente vai ser, então, ΔV aparente, ou seja, minha dilatação aparente é igual ao volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação aparente do líquido, vezes a minha variação de temperatura. Então, a formulinha é praticamente a mesma, né? O recipiente também se dilata, então temos que calcular a dilatação do recipiente, que é a dilatação volumétrica que nós já vimos. Então, ΔV é igual a V0, gama Δθ. Ou seja, a dilatação volumétrica do recipiente é o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vezes a variação de temperatura. Vocês notem aqui que o volume inicial do líquido e do recipiente coincide, tá? Então, é o mesmo valor. Podemos concluir, então, que a dilatação real do líquido é a soma da dilatação aparente com a dilatação do recipiente. Então, podemos escrever o quê? Que a dilatação real do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Tudo bem? Então, escrevendo aqui essa fórmula aí,
Aqui em cima está dilatação real do líquido, mais a dilatação aparente. Aí aqui nesse canto aqui, que eu acho que minha foto está atrapalhando um pouco vocês aí, é a dilatação do recipiente, tá? Então, aqui é a dilatação do recipiente. Então, continuando aí, para calcular a dilatação real do líquido, é volume inicial, coeficiente de dilatação real, vezes a variação de temperatura. Agora, se eu quiser o aparente, mesma coisa. Volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. E o do recipiente, volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, vezes a variação de temperatura. Agora aqui, gente, eu vou colocar o volume inicial e a variação de temperatura em evidência, porque eu tenho tanto aqui quanto aqui, tá? Então, eu vou colocar isso em evidência. Então, colocando em evidência, olha como é que fica, ó. O V0 e o Δθ, coloco em evidência e vai ficar a soma do aparente com o do recipiente aqui assim. Agora eu tenho V0 vezes Δθ desse lado, V0 vezes Δθ desse lado. Então eu posso simplificar isso aí. Então eu vou cortar. O que eu concluo? Que o coeficiente de dilatação real do líquido é o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente, tá? Muitos alunos confundem o quê? Coeficiente de dilatação com dilatação. Então, coeficiente de dilatação é uma coisa e dilatação é outra coisa, porque ó, que coincidência, ó, a dilatação real do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. E o coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, tá? Então, são conceitos um pouco diferentes, tá bom? Então, eu posso concluir que é isso aqui, ó. Então, gama real é igual gama aparente mais gama do recipiente, tá bom? Tudo bem aí? Então, vamos continuar aí. Então, os coeficientes, vamos lembrar aí, né? Cada um deles, né? Porque às vezes ele pergunta o linear ou superficial. Então, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, né? Linear, só em uma dimensão. O beta é o superficial, ou seja, bidimensional, né? Nas duas dimensões. E o gama é o volumétrico, né? Nas três dimensões. Então, temos aí. Então, o beta é 2 vezes o alfa, o gama é 3 vezes o alfa, e relacionando gama com beta, fica que o gama é 3 meios de beta, tá? É importante anotar isso aí. Agora, as fórmulas, né? As fórmulas da dilatação de todas elas. Então, da linear, nós temos aqui que a dilatação linear é a diferença entre o tamanho final menos o inicial. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Minha dilatação é comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, aqui nós temos da dilatação linear. Agora, superficial é a dilatação da área, é a área final menos a área inicial. A dilatação é a área inicial, coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. E não devemos esquecer que o beta é 2 vezes o alfa, né? Então, eu posso ter essa equação também. A volumétrica, variação de volume, ou seja, a dilatação é o volume final menos o inicial. A dilatação é o volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o linear, então posso usar essa equação também. Agora, o que nós acabamos de ver aí, que é a dilatação dos líquidos, né? Então, eu tenho aqui a dilatação aparente,
volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, vezes a variação de temperatura, tá? Dilatação do recipiente, volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a variação de temperatura. E o real do líquido é o volume inicial, coeficiente real e variação de temperatura. A dilatação real é a aparente mais a do recipiente. O coeficiente de dilatação real é o coeficiente de dilatação aparente mais o do recipiente. Tranquilo aí? Então, essas daqui são todas as fórmulas que nós vamos usar aí nas dilatações, na linear, na superficial, na volumétrica e na dos líquidos, tá bom? Agora vamos praticar um pouco aí, porque eu só falei e a gente não exercitou nada, né? Então, vamos lá para os exercícios propostos. Então, vamos lá. Exercício 1. Um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina e encontra-se a uma temperatura de 10 graus Celsius. Aquecendo-se o frasco com glicerina até atingir 90 graus Celsius, observa-se que 352 ml de glicerina transborda do frasco. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, determine o coeficiente de dilatação linear do frasco. Então, resolução aí. O volume inicial, 10 litros. A variação de temperatura, ele foi de 10 para 90. Então, é a final menos a inicial, 80 graus Celsius. A dilatação aparente é 0,352 litros. Por quê? É o que caiu, né? Então, essa é a dilatação aparente do líquido. O coeficiente de dilatação real, 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E ele quer saber o coeficiente de dilatação linear, ou seja, é o alfa do recipiente. Então, a dilatação aparente, volume inicial, coeficiente aparente, vezes a variação de temperatura. Então, a dilatação aparente, 0,352, volume inicial 10 e a variação 80. Só fica faltando o coeficiente de dilatação aparente. Então, 10 vezes 80 dá 800. 800 está multiplicando, passa dividindo. Aí eu faço a divisão aqui. Fazendo a divisão aqui dá 0,00044. Tudo bem? Agora aqui, vamos arrumar isso aí para anotação científica. Eu vou aumentar 1, 2, 3, 4 casas. Então, fica menos 4 aqui no expoente. Então, o coeficiente de dilatação aparente é 4,4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Só que ele perguntou o coeficiente de dilatação linear do recipiente. Então, é do recipiente. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico real é o coeficiente aparente mais o do recipiente. O real foi dado ali, ó, que é 5 vezes 10 a menos 4. O aparente nós acabamos de descobrir e fica faltando descobrir o coeficiente de dilatação volumétrico aqui. Aqui eu estou somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Aqui as bases são iguais, então eu só subtrair aqui os números, né? 5 menos 4,4 dá 0,6. E mantenho 10 a menos 4. Aí, arrumando aí, eu vou aumentar uma casa. Se eu aumentei uma casa, para compensar, eu tiro 1 do expoente. Então, foi para menos 5. Esse é o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. Mas ele perguntou o linear. Qual que é a relação do linear com o volumétrico? O volumétrico é 3 vezes o linear. Então, se eu tenho esse aqui, eu pego 3 e passo dividindo. 6 dividido por 3, 2. Então, fica 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom? Então, essa é a resposta desse exercício. Vamos fazer mais um?
Vamos lá. O que eu te indico? Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho aí esse exercício e depois despausa o vídeo e vê a resolução. Tá bom? Espero que você tenha pausado o vídeo e feito aí no seu caderno. Agora vamos ver aqui como é que vai ficar. Tá? Então vamos lá. Vamos conferir aí com a sua resolução. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido é 3,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, que o volume inicial é 500 ml, calcule a dilatação sofrida pelo líquido. Despreze a dilatação do recipiente. Então, aqui nós vamos desprezar, porque esse exercício está pedindo isso. Então, aqui vai ser uma conta direta. Então, a variação de temperatura estava 20, foi para 80, então 80 menos 20, que dá 60 graus Celsius. Coeficiente de dilatação real já foi dado. Volume inicial, 500 ml. A dilatação real que eu quero saber. Então, só jogar direto na fórmula. Então, ΔV é igual a V0, vezes o coeficiente de dilatação real, vezes a variação de temperatura. Então, volume inicial, 500. Coeficiente real, 3,8 vezes 10 a menos 4. A variação foi 60. 500 vezes 3,8 vezes 60 deu 114 mil. Aí, o que eu faço, né? Eu passo a vírgula aqui 4 casas, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4. E morre aqui o expoente. Então, 11,4 ml. Tudo bem? Mais um aí. Então, pausa o vídeo aí. Tenta fazer sozinho, sozinha. Depois despausa o vídeo e acompanha a correção, tá? Então, aí como é que fica? Então, lendo aí a pergunta. Despausa o vídeo, né? Tá despausado o vídeo, e agora vamos ver. Em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrico é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Preenchendo-o totalmente, em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Calcule a dilatação aparente do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro é 2,4 vezes 10 a menos 5. Então, vamos ver aí como é que fica? Então, vamos lá, na resolução. Então, a dilatação real é a aparente mais o do recipiente. A real foi dado aí, que é 1,8 vezes 10 a menos 4. A do recipiente também foi dado, que é 2,4 vezes 10 a menos 5. Aí nós vamos descobrir a dilatação, o coeficiente de dilatação aparente. Eu vou passar para o outro lado subtraindo. Aí eu faço essa conta. Opa, mas eu não posso fazer uma conta de menos porque aqui as potências são diferentes, né? Então, eu vou igualar isso daí. Eu vou somar um aqui para deixar igualzinho esse. Menos 5 mais 1 dá 4. Menos 4. Só que eu não posso fazer isso de nada. Se eu aumentei aqui, para compensar, eu diminuo aqui. Então, olha como é que fica, ó. Eu passo a vírgula uma casa para trás, então ficou 0,24. Agora sim. 1,8 menos 0,24 dá 1,56 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Certo? Aí agora a dilatação aparente vai ser o volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, volume inicial 800, coeficiente aparente nós descobrimos aqui em cima, e a variação de temperatura é 70.
multiplicando 800 por 1,56 vezes 70, deu 87.360 vezes 10 a menos 4. Aí eu passo a vírgula de novo, 1, 2, 3, 4. 8,736 ml. Tudo bem? Mais um aí. Então, o que eu te indico? Pausa o vídeo, faz no seu caderno aí bonitinho, depois despausa o vídeo e vê a correção. Espero que você tenha acertado aí, você pausou o vídeo, agora despausou, então vamos ver aí a correção. Então, um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, transbordam 27 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que é feito o recipiente em graus Celsius a menos 1. Então, vamos lá, resolução aí. A dilatação aparente é o volume inicial, vezes o coeficiente aparente, vezes a variação de temperatura. A dilatação aparente foi o que transbordou, 27 centímetros cúbicos. Volume inicial, 3.000. A variação de temperatura vai ser a final menos a inicial aqui, que dá 100, né? 100 vezes 3.000, 300.000. 300.000 em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 a quinta. Aí passa dividindo. Aí 27 dividido por 3 dá 9. O 10 a quinta, eu jogo para cima e troco o sinal do expoente. Olha como é que ficou. Então, o coeficiente de dilatação aparente é 9 vezes 10 a menos 5. Então, esse é o aparente. Certo? Aí agora mais um exercício. Um recipiente de vidro de 20 ml de volume está completamente cheio de mercúrio e ambos se encontram a 30 graus Celsius. Se a temperatura do sistema líquido recipiente sobe para 90 graus Celsius, qual é o volume de mercúrio em ml que transborda do recipiente? Aí ele deu aqui o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio e do vidro. Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer, e daqui a pouco você despausa o vídeo e vê a resolução. E aí, demorou muito? Então, você pausou o vídeo, fez, agora despausou e vai ver a resolução aqui, certo? Então, vamos lá. Então, a resolução. Então, o coeficiente real do líquido é o aparente mais o do recipiente. O real do líquido aí é 1,8 vezes 10 a menos 4. O aparente eu não sei, e o do recipiente 3 vezes 10 a menos 5. Esse 3 vezes 10 a menos 5 eu posso jogar para o outro lado, subtraindo. Aí agora aqui eu tenho que igualar os expoentes aqui das potências, né? Então, o menos 5 vai virar menos 4. Para ele virar menos 4, eu tenho que somar 1. Mas se eu somar 1 aqui, eu tenho que diminuir uma casa aqui. Então, foi isso que eu fiz. Agora é igual, agora eu posso fazer a conta normalmente. Então, 1,8 menos 0,3 dá 1,5. Então, esse daqui é o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Tá? Então, a dilatação aparente é o volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. Então, o volume inicial 200 ml, que é o que ele deu no enunciado, o coeficiente aparente nós acabamos de descobrir, e a variação de temperatura, que estava 30 e foi para 90, então a final menos a inicial. 200 vezes 1,5 dá 300, 90 menos 30 dá 60, 60 vezes 300 dá 18.000. Aí eu passo a vírgula 4 casas. 1, 2, 3, 4. 1,8 ml. Acertou aí? Ah, que bom, hein? Então, sucesso!
tá? Então, chegamos aí ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha ficado claro aí, mas pratica nos exercícios aí, tá bom? Então, até uma próxima aula aí. Um abraço a todos.